Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Queria abordar nesse Chester News a questão do discurso do Biden, né? E a questão do balão espião chinês, né? Que sobrevoou os Estados Unidos, foi abatido por um caça F-22, né? E o que eu achei do discurso do Biden, né? Até agora, vamos fazer tipo um resumo do Biden. Bom, ele está com a popularidade muito baixa nos Estados Unidos. Ele fez um balanço do governo dele, né? Ele, por exemplo, ele teve uma saída desastrosa da guerra do Afeganistão. Ele foi eleito falando em acabar com as guerras do Iraque, do Afeganistão, só que fizeram uma saída bem desastrosa, abandonaram o Afeganistão, que acabou voltando nas mãos do Talibã, que era o objetivo inicial da guerra ao terror. O Biden falou que vai dar apoio total para a Ucrânia, né, no discurso dele. Ele também falou contra a China de forma veemente, né, que os Estados Unidos, né, não vai tolerar coisas assim por parte da China, a questão da Ucrânia e de Taiwan em relação à Rússia e China. Eu acho que ele está com a popularidade muito baixa, né? Ele falou de coisas domésticas dos Estados Unidos também, de emprego, de coisas ali que dos Estados Unidos mesmo, do público doméstico. Eu achei muito estranha essa questão desse balão espião, né? As Forças Armadas conseguiram. Engraçado porque esse balão teve vários memes, né? Inclusive memes sobre o caça que derrubou o F-22, porque ele foi uma altitude muito grande. Só que o F-16 são caças que têm muito mais missões, né? O F-22 é um caça, para quem não sabe, muito tecnológico, só que ele é um custo unitário de milhões, dezenas de milhões de dólares, né? Ele é um caça super tecnológico e tiraram o sarro, que a primeira missão de um caça super caro é derrubar um balão, enfim. O FBI, a NSA, que é a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, é tipo uma agência secreta que cuida de assuntos, né? Eu vi que o FBI também está tentando, o setor de inteligência dos Estados Unidos, tentando decifrar esse balão, se ele mandou dados, se ele só estava recolhendo dados ou se ele estava ligado a algum satélite ou não, né? Tem fotos na internet dos barcos da Marinha, das Forças Armadas recuperando o balão, né? Ele foi abatido e caiu no mar a uma altura muito grande. Os técnicos do FBI, os engenheiros do FBI de contra-inteligência, né, de contra-espionagem internacional, disseram que é lamentável isso daí, né? Só que a China deu uma resposta, falou que tá, né, nem arrependido, não lembro a palavra que saiu no artigo, mas eles falaram, né, que lamenta e tal, só que eles se mantêm no direito de fazer espionagem. Primeiro a China negou, ela falou que era um balão climático, meteorológico, que tinha perdido o rumo. Só que alguns técnicos do FBI lá da NSA disseram que o balão ele era realmente, ele tinha um comando ali eles acham que ele tinha uma forma de navegar. Eles, esse balão passou em cima de uma importante instalação de mísseis intercontinentais nucleares dos Estados Unidos, o que levantou suspeitas. O Biden ele foi muito criticado porque ele demorou muito para tomar uma atitude, né? Inclusive os técnicos eles acham que o balão, em vez de ser, né, de ser abatido, devia de ser capturado de uma forma melhor para não danificar. Por exemplo, ele foi abatido e caiu no mar, né? Então não se sabe se eles vão poder analisar o material para descobrir ali o setor de contra-inteligência do FBI e da NSA se os engenheiros, né, do setor de inteligência dos Estados Unidos vai conseguir alguma informação. Então é complicado essas questões. Isso, como dá para ver os dilemas que os governantes, o alto comando enfrentam, né? Porque ele foi criticado de não abater o balão muito rápido. Só que um general americano chegou a brincar e falou: não é um caça invadindo o espaço aéreo, é um balão, não precisava ir com força total, que ele não ia, né, se capturasse ele de uma forma menos assim
exagerada, ele podia ser melhor, inclusive para os interesses do americano. Por isso que é difícil, né? O Biden ele foi criticado por demorar a agir e agiu, e depois foi criticado por agir e destruir o balão, podendo aí eles nunca chegar aos fatos de verdade, se era realmente uma ameaça ou não. Os detalhes, né? Porque o setor de espionagem mundial, os serviços secretos, né? O Brasil tem também um serviço secreto que chama ABIN, fica em Brasília, Agência Brasileira de Inteligência. E eles são responsáveis, né? Aqui no Brasil, nos Estados Unidos tem a CIA, a NSA, eles têm várias agências, né? E tem um tamanho gigantesco, porque é lógico, não dá para comparar o Brasil com os Estados Unidos. Nós somos países grandes, importantes, mas os Estados Unidos é praticamente um império que tenta influenciar o destino não só deles mesmos, como do mundo inteiro. Nem teria sentido o Brasil ter uma estrutura tão grande quanto os Estados Unidos nessa questão, né? Então, assim, é isso. O Biden ele deu um discurso ali, né? Ele está com a popularidade muito baixa, teve erros ali ridículos. Essa que é a história do balão aí, do abate do balão, acrescenta mais aí uma crítica ao governo do Biden, né? Ele apelou para a economia, ele fez um discurso assim, temos que agradecer a ciência americana, o setor privado que fez as vacinas em tempo recorde, mais de 90% da pandemia já se foi. Enfim, ele quis dar uma tranquilidade ali que a pandemia, que o pior já passou, agradecendo a sociedade civil, o setor privado dos Estados Unidos que fez a vacina, os investidores. Enfim, foi um discurso ali meio, né? Só que uma coisa chamou a atenção, ele pegou pesado com a Rússia e China, né? E isso ele vem fazendo desde que ele começou. Ele chamou o Putin de assassino antes da guerra da Ucrânia. Ele ele tá até mais, o Trump falava que a China era um inimigo e a Rússia, mas o Biden ele discursa de forma agressiva. Ele fala que a Rússia e a China são inimigos mesmo. E é até assim, é até surpreendente para um democrata ser mais agressivo que uns republicanos, que o Trump nessa questão internacional. Mas é o que eles costumam dizer, né? Nos Estados Unidos, nas questões internacionais, não muda muito republicano democrata, que geralmente quem manda mesmo nos Estados Unidos são o Pentágono, os generais, a CIA, o setor de inteligência, o setor agro-militar ali, do complexo militar industrial. Então, entra presidente, sai presidente, eles focam ali de uma forma, eles chamam de deep state, né? Estado profundo. Eles que estão lá e comandam os objetivos. E se entra governo, sai governo, a relação dos Estados Unidos com a Rússia e China acaba piorando. A Rússia deu uma declaração, né, muito grave de que a Rússia está entrando em guerra com a OTAN praticamente, não é uma guerra contra a Ucrânia. Inclusive o representante da Rússia no Conselho de Segurança da ONU falou esses dias justamente isso, que estão usando a Ucrânia, a OTAN está usando a Ucrânia para atacar a Rússia, é uma guerra contra a OTAN. E o Zelensky, o presidente da Ucrânia, ele foi no Reino Unido, uma viagem surpresa, e está conseguindo mais armas. Eu realmente estou abismado, porque a ONU não fala nada, o Conselho de Segurança travou, e a escalada só aumenta. Estão enviando tropas, já estão enviando tanque, a defesa antiaérea para a Ucrânia. Então aí parece que a escalada ela está realmente se confirmando. A questão da energia que está atrapalhando a Europa, né? A Alemanha está sofrendo com corte de energia do gás russo, então a coisa ali está realmente piorando. Eles estão mandando mais suprimentos, batalhões, armas para o leste europeu, né? Já previndo ali uma possível frente de batalha entre a Rússia e a Europa ali. Então a gente está vendo. Então teve também aquela declaração polêmica daquele general americano que falou que não vai sentir, a OTAN não vai se intimidar com a Rússia, porque eles sempre tiveram uma estratégia de não afrontar a Rússia, né? Porque com a estratégia de que eles poderiam fazer o que quisessem, mas enfim, vamos aguardar aí, tomara que a coisa não piore, mas infelizmente o cenário que a gente está vendo que a tendência está realmente piorando. E é isso, bem-vindo ao canal Chester News e um abraço a todos.